O que você sempre quis saber. Trabalho voluntário, uma missão médica em áreas que realmente necessitam de um olhar e de uma presença diferenciada. Bom, para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. Clemar, é médico neurocirurgião, assistente do grupo de tumores do Hospital das Clínicas, meu amigo com uma vasta experiência sobre esse assunto. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Clemar, muito obrigado. Estou muito feliz que você está aqui comigo e com todos nós para falar sobre um assunto que vai muito além de craniotomia, laminectomia e atendimento ao paciente que tenha um problema neurológico neurocirúrgico. A gente está falando, que é o nosso dia a dia. Que é o nosso dia a dia, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite. Conta pra gente um pouquinho, o que é isso exatamente, esse atender áreas que se faz necessário a presença de uma pessoa imbuída de boa vontade e, sobretudo, com conhecimento técnico, como é um médico? O que acontece assim, a ação médico-humanitária, essencialmente é isso, ela atende basicamente locais que têm guerra, catástrofe ou pobreza extremas. Então, assim, você é um cara religioso, desculpa chamar de você cara, porque a gente é amigo. Com certeza. Eu vou chamar de Fernandão, porque a gente é amigo há 30 anos, 20 anos. E a gente se vê quase todo dia. Mas, assim, você é uma pessoa muito religiosa, e eu vejo isso. Eu fui do Corpo de Bombeiros também, trabalhei no resgate, fui do helicóptero Águia, do grupamento aéreo também. Então a gente tem uma ação, assim, uma vontade de dar um pouco mais do que a gente dá no Hospital das Clínicas. E no Hospital das Clínicas eu gosto muito de trabalhar porque você trabalha com pobre. A gente trabalha em hospitais também sofisticados, não vem ao caso aqui. Mas o Hospital das Clínicas me dá muito prazer, porque as pessoas lá te dão, você recebe uma dúzia de ovos de presente depois de atender. Uma buchada de bode que eu já ganhei de presente por atender pacientes. E você também. E você é uma pessoa religiosa, eu também sou muito religioso. Eu vejo essas ações um pouco como uma forma de você retribuir o quanto nós somos abençoados. Então você vê, a gente tem uma casa para voltar, a gente tem uma cama para dormir, a gente tem os filhos que estão numa escola boa, você tem todos os seus dentes na boca, você tem um convênio médico bom, você tem um carro bom aí na garagem. Isso não tem preço. Então eu vejo um pouco dessas ações como uma forma de retribuir o quanto nós fomos abençoados. Essencialmente é isso. Do ponto de vista pessoal, eu sei que eu não saberia listar aqui todas as atividades desse aspecto que você já participou, mas eu sei que recentemente, com todo o problema que o Brasil prestou atenção e se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul com as enchentes, você estava lá presente. No Rio Grande do Sul. Eu acho que talvez a gente pudesse começar por aí, né? Contar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu fiz ações humanitárias bem antes disso, né? Eu tive no Mar Egeu, que eu te falei, tive lá em campos refugiados que recebiam o pessoal da guerra da Síria, numa ilha onde chegavam aqueles botes, no mar chegavam os cadáveres. Então foi muito famoso isso, né? Foi a maior migração humanitária, migração de pessoas depois da Segunda Guerra. A maior que teve. Milhões de pessoas, entendeu? Aliás, dezenas de milhões de pessoas migraram. E como é que é vivenciar, estar numa situação dessa? É importante para muitas pessoas e nós sabemos que, por mais que exista toda uma logística, uma preocupação, sem recurso. Então, o que acontece é que você vai para esses lugares e alguns lugares desses têm recurso. Um recurso precaríssimo, mas tem. Eu vou para a África agora no Carnaval, entendeu? Eu vou para um lugar que tem uma estrutura básica, mas o que mais impacta nesses lugares é a sua impotência. Porque a gente está aqui, você tem hospitais, etc e tal, mas você vai para um lugar que tem catástrofe, guerra e pobreza extrema, eu perdi a conta de quantas pessoas eu queria ajudar e não tinha nada para ajudar.
Então, você tem uma pessoa que tem que operar, você tem uma pessoa que tem uma doença de pele, você tem uma pessoa que está sofrendo com uma cólica de rim, você tem que fazer, ver se tem um problema renal, vamos ver, tecnicamente falar uma hidronefrose, sabe? E você não tem nada, você não tem ultrassom, você não tem o raio-x, você não tem um medicamento, você não tem injeção, você não tem uma ampola, você não tem nada disso. Quando eu fui para a Grécia, por exemplo, a gente estava num campo de refugiados que tinha pessoas de 18 países, que chegavam pelo sul, através da ilha de Lampedusa, no sul da Itália, vinham do norte da África, perdão, da África, e do leste, que vinham do Oriente Médio. Então a gente recebe os nossos campos, o meu campo de refugiados é onde chegavam essas pessoas. E chegava através de botes, aqueles botes lotadíssimos. Então, na guerra da Síria, vou citar a Síria, teve a guerra da Síria brutal, a criança ia para a escola, quando voltava, o prédio estava destruído por bomba, a família morta. Nossa. E o contrário, quando a família mandava uma criança para a escola, a criança não voltava porque bombardearam a escola. Então, o que acontecia? Você via naquelas filas de centenas de quilômetros, tinha que atravessar a Turquia inteira para chegar no litoral da Turquia e entrar no Mar Egeu para entrar na Europa. O que acontecia? Você via crianças sozinhas, acompanhando famílias com mala. Então, quem tinha dinheiro pegava um avião. Quem não tinha dinheiro pegava um cavalo, pegava um jegue, pegava alguma coisa assim e atravessava dias até chegar na costa da Turquia. Chegava na costa da Turquia, o que acontecia? Eles pegavam os coiotes, igual tem aqui na América do Norte, os caras enchiam o bote de gente, aquelas mulheres árabes cheias de roupa, que vinham da Síria, do Afeganistão, do Iraque, e os botes esvaziavam no meio do oceano, lotado. E tinha tanto salva-vida para vender, que muitos salva-vidas eram falsos. Então, o bote afundava, dava um motor, dava um pouquinho de gasolina, dava um pouquinho de água, e os caras, você se virou lá do outro, você vai atravessar para aquele lado lá, você vai chegar na ilha de Lesbos. E lá tem o campo de refugiado, o pessoal vai tirar vocês, e lá vocês vão estar entrando na Europa, através da Grécia, que é um país pobre. Então, o que acontecia? O pessoal afundava os botes e morria, tudo morria, e chegava os cadáveres na praia. Então tem aquela, eu posso depois pôr na edição, se vocês quiserem, um monte de fotos que ficaram conhecidas, né? Então você vê a situação, e a gente revezava. Tinha um grupo nosso de médicos ficava no campo de refugiados durante a noite andando, um grupo nosso ficava no posto médico, geralmente ficava no posto médico, que era precaríssimo, era uma casinha, que os caras levavam, tinha remédio assim, em grego, em alemão, em turco, porque cada um levava um pouquinho de remédio e ficava lá, sobrava um remédio. Mas se quiser fazer uma sutura, não tinha material. Você entendeu? Não tinha nada no campo. E um outro grupo nosso revezava, com binóculos térmicos, olhando o mar, para enxergar o quê? Enxergar os botes chegando com pessoas, e a gente saía com o bote para pegar esse pessoal, antes que os navios da União Europeia chegassem, pegassem esse pessoal e levavam de volta para a Turquia, porque a Grécia não estava dando mais conta. Você entendeu? Então era a luta da União Europeia para não chegar tanta gente. Agora, eu imagino essa situação é muito desafiadora, né, Clemar? Porque uma pessoa com mais alto gabarito, falando de você, né, médico, uma especialidade, com know-how de atendimento, de repente está numa situação em que você recebe pessoas numa situação extremamente desfavorável, sem material, uma língua que você não domina, para você ter uma ideia. E você faz um retorno à essência, ou seja, eu sei tudo que poderia ou deveria ser feito, não tenho recurso algum, eu consigo no máximo entender a expressão facial dessa pessoa, porque de repente eu não domino, obviamente, o idioma, e como você falou, às vezes uma criança que nem sabe falar. Isso é interessante. No postinho médico tinha um monte de pasta das 800 famílias que estavam no campo. Então o que acontecia? Chegava a mulher durante a noite, aquelas mulheres com as burcas e tal. Eu lembro que eu fui examinar o ouvido de uma mulher, com uma dor de ouvido, ela fazia assim, ó, não podia mostrar o cabelo dela. E a gente recebeu no Brasil
um manual de conduta. E eu tive que traduzir meu idioma, tive que fazer uma tradução autorizada aqui, é uma selagem internacional que faz, é como uma autenticação. Para eu provar que eu era médico aqui, o professor Manuel Nossa me autorizou para provar que eu era médico aqui, para eu levar todo o material lá. Tive que tomar um monte de vacina que eu nem tinha tomado na vida, nunca tinha ouvido falar na vida, por um monte de doença. E como é que era? Como é que eu atendia uma árabe? Chegava a mulher, não chegava sozinha, chegava sempre com um homem, batia na porta, no posto, no médico, você não sabia se era um inimigo ou não. E tinha um livro que você tinha os vários idiomas. Então a pessoa apontava qual idioma que era. Aí tinha a figura assim, de um corpo, onde que era escrito no idioma dela. Era uma dor, era uma cólica, era um sangramento, e apontava o corpo. Aí virava a página, que acontecia, aparecia mais detalhadamente cada coisa. Aí, como é que eu atendia essa mulher? Eu pegava, traduzia isso aí, traduzia não, eu entendia qual era a queixa, aí eu ligava para uma pessoa em inglês, que estava no lugar, escolhia uma pessoa que falava aquele idioma, essa pessoa pegava o telefone e falava com ela falava com o telefone e o cara em inglês passava para mim. E eu sem remédio. E eu tentando ajudar. Então era mais ou menos assim a logística. Então, o que aconteceu? Você vê como é que é a situação difícil nisso aí, né? E gente morrendo, e gente desesperada. Eu lembro, por exemplo, o manual de conduta, eles falavam que não podia ficar olhando para as mulheres. Tão cheio de árabe, não podia ficar olhando para as mulheres. Então eu lembro que eu peguei uma senhora uma vez e eu automaticamente beijei a mão de uma senhora. Sim, um ato Um ato de elegância, de respeitoso. respeito. O que você faz aqui, uma senhora? Nossa, ela fez uma cara para mim assim, que ela ficou deslumbrada. Que acho que nunca um homem beijou a mão dessa mulher no campo de refugiados, entendeu? Então isso foi uma experiência na Grécia, por exemplo. Mas aí depois eu tive aqui uma das edições do Rally dos Sertões, que eu coordenei o Rally dos Sertões 23 anos, a parte médica, e eu fiz uma das últimas edições, eu fui a fazer a parte social. E a gente saiu de Campo Grande até Fortaleza atendendo índios, atendendo o pessoal assim. E a gente tinha 2 carretas montadas, entendeu? Então o que eu fiz? Eu era o cirurgião dermatológico. Então eu fui no HC, na dermatologia, e fiz um estágio na cirurgia dermatológica. Para quê? Para eu fazer a cirurgia, colher o material do rosto, esteticamente e estrategicamente. Eu seletei meu material, que eu tenho muita coisa, né? Por causa desses eventos de esporte de aventura, é outro tema de que a gente pode falar outra hora. E eu era o cirurgião dermatológico, eu colhia as amostras. E deixava entendeu? Aí depois teve o Rio Grande do Sul. Sim. Teve o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi uma catástrofe. É inimaginável, é inexpressível o que aquele pessoal passou. Nenhuma TV consegue mostrar o que aquele pessoal passou, Fernando. Sabe, assim, eu vi filmes, você passava em lugares assim que tinha campos, um monte de boi, de vaca, tudo morto, apodrecendo e não tinha como enterrar. Você passava em ruas nas cidades, mas assim, dezenas de ruas, de casas que foram totalmente alagadas, com 3, 4 metros, acabou com tudo. Sofá, televisão, máquina de lavar roupa, etc e tal. Acabou com tudo. E cada família tinha que tirar para limpar a casa, depois que abaixaram as águas. Então, cada família, 3, 4 pessoas, tinham que pegar todo esse material e pôr na rua do outro lado. Então, tinha, assim, dezenas de toneladas de material apodrecendo. E o pessoal não tem dinheiro. Por exemplo, eu atendi um senhor na nossa tenda médica no Rio Grande do Sul. Eu estava numa tenda. Eu atendi um senhor e a esposa dele. Ele estava com uma dor qualquer, lá tinha muito problema respiratório, tosse, leptospirose, né, dengue, por causa das poças d'água, etc. Teve muito. A gente tinha os protocolos, principalmente de dengue e de leptospirose. Então, eu atendi esse senhor e eu deitei ele numa maca para atender e eu fui falar com a esposa dele. Ele falou, doutor, o marido não sabe
que não foi a nossa casa que destruiu. A nossa marcenaria, que era a nossa fonte de renda, também foi destruída. Então, no Rio Grande do Sul, não foi só casa que foi destruída. No Rio Grande do Sul, Foram vidas, cidades né? desapareceram. Desapareceram cidades. Então, e além disso, as pessoas perderam a renda, a forma de ganhar dinheiro. Então lá o pessoal mandaram 5 mil reais para cada família. Isso não é nada. Eu não comprei nem uma máquina de lavar roupa direito com 5 mil reais. Então eu visitei os ginásios que estavam, o pessoal chamava, tem um nome especial que eles davam, onde ficavam as famílias, aquele monte de colchão, e as famílias não tinham Sim, isso a casa. gente chegou a ver pela televisão, alguma Isso. parte, né? Então, eu tinha que lavar roupa de todo mundo. Então eu liguei para minha filha aqui e falei, Yasmin, e minha filha é craque nisso, né? Ela falou, pai, pode deixar comigo. Aí ela fez uma vaquinha com essa amiga dela, mandou entregar uma máquina de secar, porque eles não tinham como secar roupa. Você entendeu? Clemar, o que eu entendo é o seguinte, né? Num momento como esse, o envolvimento com esse tipo de atividade, é muito mais o coração, como ser humano mesmo, do que qualquer outra coisa. Qualquer outra Porque, coisa. assim, existem algumas organizações que a gente ouve dizer, né? Então, Médicos Sem Fronteiras, né? Que já, Cruz Vermelha. já ganharam o prêmio Nobel. Sim, sim, sim. Mas em todas as suas participações, você foi muito como um indivíduo com know-how, com conhecimento e simplesmente se entregou para a E assim, causa. eu, por exemplo, para atender as crianças, eu fui na pediatria e sentei e fiz um resuminho Sim, para atender as sim, doses direitinho, etc. E tal. E eu não sou um clínico, a gente não trabalha com clínica. Então você tinha que virar um clínico nesses sim, lugares, sim. você entendeu? É, E fazer de tudo um como pouco. você falou, foi fazer estágio na dermatologia para Pra- ser útil Isso, exatamente. Para e fazer uma coisa tecnicamente que era um pouco mais perto do que eu sabia que é a cirurgia. sim. Clemar, vou fazer para você uma pergunta de ouro para a gente fechar aqui em alta. Eu consigo imaginar, tá, conhecendo o seu grau de envolvimento com os pacientes, de respeito, o quanto você ajudou pessoas e o quanto você também, por empatia, sofreu. Sofre muito. Eu atendi gente chorando e eu chorando junto. Sim, sim, eu consigo imaginar. Mas pegando esse olhar privilegiado de alguém que, além de ter um bom coração, também tem uma formação técnica, em termos de saúde pública, o que poderia existir para ajudar ainda mais nesses locais? É lógico que, enquanto não tem organização, a gente simplesmente vai, né? E faz Bom, que Deus nos pede. a questão de guerra a gente chama de convulsões da natureza. O que são as convulsões da natureza? Tsunami, terremoto, furacão, os grandes ciclones. Isso são as convulsões da natureza, que pode acometer países ricos, como os Estados Unidos, que tem dinheiro para ajudar. Agora, como é que você atende o Haiti que teve terremoto? Como é que você atende a Tailândia, aquela região que morreu 200 mil pessoas? E lugares pobres. Então, a resposta à sua pergunta é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque esses lugares de extrema pobreza, esses lugares de guerra, estão destruídos e existe a ganância do ser humano. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, você fala, como é que podia ajudar? Não dá para ajudar. Dá para ajudar voluntariamente. Eu vi muito mais voluntários em coisa inacreditável. O pessoal tirando com a pá, assim, toneladas de barro das casas. Entendeu? E eu vi, o pessoal que fazia isso era o pessoal que morava lá. E trabalhando por isso. Agora no Pantanal, por exemplo, as queimadas, você não tem condição de levar dinheiro na quantidade que eles precisam, atender os ribeirinhos, que eu tive agora, foi minha Sim. última ação, nas queimadas do Pantanal. Então, a resposta é, Clemar, o que dá para fazer financeiramente para ajudar esse pessoal? Em primeiro lugar, precisava ter mais um equilíbrio, uma seriedade política, que a gente não tem. O Brasil tem uma seriedade política? Eu entendo Não o que você quer tem. dizer. O Haiti tem uma seriedade política? Também não tem. A Síria tem uma seriedade política? Não tem. Por quê? Porque o dinheiro está mal distribuído.
Você vai para a Nigéria, você vai para a África. Você pensa que é pobreza extrema. Não é. O presidente tem avião. O filho do presidente de vários países da África estuda na Europa. Só que a população que ele comanda morre de fome. Então, assim, a resposta à sua pergunta aqui que é mais uma seriedade na distribuição de renda. E uma seriedade na aplicação dos recursos, que a gente não tem. A gente definitivamente não tem. Você vê, o exemplo está aqui. Você atravessa a esquina e você vê um morador de rua. Então, dá para você imaginar, precisava ter morador de rua em São Paulo? Com a administração pública, você tem noção, a gente tem noção do que você gasta com senador, com gabinete, com assessor de senador, de deputado, de vereador, de não sei o quê. Você imagina se tudo isso, os caras têm, desculpa falar, mas os caras têm verba para o carro, o cara passou o carro 2 anos, o cara troca todo o carro de todo mundo, o cara tem um cara para cuidar do paletó dele. Você entendeu? Você vai para esses países sérios, você vai para a Suécia, você vai para a Dinamarca, o político pega o ônibus. O prefeito da cidade vai de bicicleta para o lugar. Na França, sabe, teve lugar, o reitor da universidade ia de bicicleta. Você entendeu? Na Suécia, teve uma vez que o Buisque contava isso muito. Da alta realeza teve uma apendicite. Ela foi para o hospital, quem operou foi um plantonista. Onde você vê isso, Fernando? Você vê aqui um cara, vai ver um cara aí, um cara qualquer, não vem um cara, não vou citar nomes. O cara tem uma apendicite. Você acha que ele vai para o plantão lá do HC? Claro que não. Ele vai para o melhor hospital do Brasil e vai um super médico cuidar do cara. Não se imagina. A gente tem um problema, respondendo a sua pergunta, Sim. que é um problema político-econômico. Mesmo quem preconiza uma divisão, talvez mais humanitária, no momento que a favela aperta... Está mentindo. Está mentindo. Está mentindo. Clemar, olha, muito obrigado pela sua participação. Eu falo para você o seguinte, muito inspiradora a nossa conversa. Muito inspirador. Eu acho que é o momento de transformar. Quem tem energia, quem tem vontade, quem tem coração, até mesmo onde o Estado não toca, se você não faz esse movimento voluntário, não, exatamente. Fecha seu consultório, fecha suas outras atividades, pede licença e vai para doar, você fecha o consultório e para de operar. Essas pessoas não teriam sequer exatamente. Um acalento, um abraço amigo, uma ajuda. E você vê, no Pantanal agora, só uma curiosidade, teve um impacto, olha, é impossível apagar aquelas queimadas, porque é impossível, é gigantesco o Pantanal. O céu do Pantanal é maravilhoso, eu não vi uma estrela, por causa de fumaça, e tem um pouco nublado e a maioria é fumaça. Então, assim, teve um impacto, por exemplo, na cadeia alimentar. Você via jacaré carbonizado, você via os animais machucados, queimados com as patas e tal. E teve um impacto tão brutal que, assim, as onças começaram a comer mais cachorro do que elas já comiam. Então você não podia sair. Eu quando vou para esses lugares, eu gosto de dormir na rede. Eu levo uma redinha pequenininha, cabe no bolso, e eu durmo na rede, geralmente na varanda, etc e tal. Eu não podia dormir na varanda, por quê? Porque as onças iam comer os cachorros no quintal das casas. Então, eles não criavam mais porco, porque as onças comiam todos os porcos. Então, teve um impacto alimentar que fez o quê? As onças comerem mais animais do que elas comiam. Que já tem muita onça lá. Você entendeu? Então, jacaré teve um impacto brutal na cadeia alimentar. Então, isso matou dezenas de milhares de animais. Isso impactou no ganho das pessoas que vendiam galinha, vendiam porquinho, você entendeu? Porque não podiam mais criar. Porque as onças perderam a presa delas lá dentro do cerrado e iam comer onde? No quintal das casas. Clemar, eu acho que é um ponto de reflexão que a gente está plantando na cabeça de todo mundo que está assistindo. É emocionante, eu tenho que me segurar para não chorar, cara.
Estou me segurando aqui das coisas que eu vi. Obrigado, viu, Clemar, por compartilhar com a gente. Fernandão, um grande amigo nosso aqui, um cara muito bacana, um cara religioso. Eu tive esse contato com ele porque de todo mundo do HC, foi para você que eu mandei as fotos, Sim, que gerou esse convite. sim. Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado, Clemar. Pessoal, a gente fica por aqui. Deixe seu like, escreva seu comentário. O Dr. Clemar e eu vamos ler com muito carinho, com muita atenção e responder todos vocês, tá? Vamos aproveitar esse momento de um relato de uma pessoa com conhecimento, com bom coração, que traz muitas vezes informações que a própria imprensa não consegue transmitir em toda essa sua magnitude. Refletir e transformar esse mundo num mundo melhor. Beijo no coração e uma ótima semana para todos nós.